Olá, bem-vindos ao podcast Liderança Temporal. Sou a Gabriela Presta, estou aqui hoje com o Alan Fickel, que é CEO e General Manager da Novo Nordisk Brasil. E hoje nós vamos conduzir esse papo aqui, vocês já conhecem, estamos nesse episódio novo, com aquelas perguntas que a gente sempre busca para entender o que de fato não muda quando tudo muda, né? Num ambiente com cada vez mais tecnologia, com cada vez mais inovação, com tanta mudança, esse podcast nasce dessa curiosidade, desse interesse de perceber através das histórias, da vida real vivida ali, o que não muda. E hoje com o Alan, que estamos com esse prazer e honra de estar com você, Gabriela. Alan. Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer, obrigado pelo convite. E foi muito legal porque a gente ali conversando, nos preparando para esse podcast, você trouxe até uma sugestão bem interessante para o título da nossa conversa, que é Ame a Ideia por 5 Minutos, o legado de quem lidera pessoas. Então eu já queria pegar o gancho, né, do porquê desse título e para você se apresentar também para os nossos ouvintes e espectadores. Tá bom, então vamos lá. Primeiro, de novo, obrigado, um prazer poder estar aqui hoje, né? Acho que é um assunto relevante, né? Porque a gente vê tanta coisa mudando, mas o que não muda, né? O que fica? E aqui, primeiro falar do título, depois eu posso me apresentar. Na verdade, o Ame a Ideia por 5 Minutos surgiu porque a gente começou a ver na empresa de que as pessoas traziam ideias e a gente sempre falava, não, isso não funciona na indústria farmacêutica, dessa maneira não dá. E aí teve uma vez que a gente fez um programa de desenvolvimento de líderes e eram, sei lá, 20 líderes, né, dividido em 4 grupos, 5 líderes por grupo, para trabalhar num dilema. Então cada um trabalhou num dilema, eles apresentaram ideias super inovadoras. No final a gente concluiu que a gente não podia usar nada daquilo que estava lá. A frustração foi enorme. E a gente falou, por que a gente não começa a amar as ideias por 5 minutos? Então, toda vez que alguém trouxer uma ideia, faz assim com a mão e ama ela por 5 minutos. Não mata, porque você acaba matando a criatividade, a motivação daquele funcionário para tentar trazer algo diferente. E isso está ligado a liderar pessoas, né? Porque a gente precisa criar um ambiente na qual as pessoas possam trazer ideias, as pessoas possam se sentir parte, né? As pessoas possam se desenvolver. Então isso está tudo muito ligado. Então não queira matar aquilo. Na verdade é o contrário. Vamos abraçar isso de alguma maneira para que a gente possa incluir as ideias, incluir as pessoas para que elas se sintam parte daquele movimento, daquela transformação, daquele objetivo que a gente tem como empresa. Então é por isso que surgiu o Ame a Ideia por 5 Minutos. E a gente usa isso muito hoje na empresa. Para me apresentar, então, eu sou brasileiro, nasci aqui em São Paulo, sou formado em engenharia eletrônica, sempre sonhei em ser algo técnico, acho que talvez hoje o que eu sei fazer um pouco mais é talvez trocar uma lâmpada, fazer uma instalação, né? Mas trabalhei na área de software durante um tempo e quando eu estava trabalhando nessa empresa, uma empresa americana na área de software, eu falei, não, eu preciso me aprimorar um pouco de uma maneira geral, em administração de empresas, economia, eu senti que estava fazendo falta. Eu fiz uma pós-graduação na FGV aqui em São Paulo, que me acendeu mais ainda a luz, e aí eu falei, não, eu quero quero fazer um MBA, quero ir para os Estados Unidos, quero ter a oportunidade de viver fora. Eu já namorava a Adriana, então a gente casou e foi. E durante o meu MBA, durante o primeiro e segundo ano, você tem a oportunidade de fazer o trabalho de verão. E foi um dia de neve, eu quase não fui na entrevista, era a Bristol Myers que estava lá no campus entrevistando. A hora que eu cheguei para entrevistar com eles falam, nossa, você foi um dos únicos que veio aqui. Eu falei, não, porque eu amo essa empresa, porque estava chovendo, estava nevando muito. E eles fizeram uma proposta para eu fazer o trabalho de verão, eu fui para Princeton, fiquei 12 semanas, adorei, foi uma experiência incrível. Eles fizeram a proposta para ficar, e acabei aceitando, né? Fiz o segundo ano, apesar de ter recebido outras propostas, acabei ficando. Minha esposa também acabou fazendo um mestrado na área dela, ela é psicóloga. E eu trabalhei mais 3 anos na Bristol, nos Estados Unidos. Meu filho nasceu e a gente tem uma relação muito próxima com a família. E a gente concluiu que era o momento de voltar para o Brasil e estar mais próximo da família, ter a oportunidade do meu filho crescer junto com a família, com os avós. E a gente voltou, e o Lili tinha me feito uma proposta, quando eu acabei o MBA, que eu decidi ficar nos Estados Unidos para eu voltar para o Brasil. Foi quando eu liguei para eles, e eles falaram, Alan, na área de negócios assim eu não tenho muita coisa, mas a gente está criando uma área de assuntos corporativos. Você topa?
Falei, não sabia nem o que era isso, né? E eu vou falar para você que foi eu fiquei 8 anos em assuntos corporativos, 2 como gerente, depois o diretor saiu, eu fui efetivado como diretor. Foi uma das melhores experiências que eu tive, né? Trabalhar com relações governamentais, planos de saúde, saber lidar com mídia, gerenciamento de crise, associações de pacientes, associações médicas. Então foi uma experiência maravilhosa. Depois fiquei 1 ano em novos negócios, desenvolvendo algumas parcerias para o Lilly naquela época. Aí surgiu a oportunidade de assumir a diretoria de vendas, que eu fiquei mais 3 anos. E aí eu já sonhava ser um gerente geral, né? Aí acendeu a luz, falei, não, o próximo passo é esse. E aí a Novo me procurou e entrei então na Novo em 2015, faz 11 anos que eu tô lá. Fiquei 6 anos então como gerente geral do Brasil na Novo, onde a gente, né, lançou toda a questão de obesidade, né, trouxe toda essa discussão sobre obesidade para o Brasil, que acho que hoje, né, a gente vê o quanto isso impacta, então eu tenho um orgulho muito grande junto com o time de ter criado esse mercado, né, da maneira que a gente criou, lançado medicamentos inovadores, como o Ozempic, o Wegovy, enfim. Depois eu fui convidado para assumir a América Latina, então fiquei na América Latina os últimos 5 anos. E aí, por uma questão pessoal de querer ficar no Brasil, mais uma decisão da empresa do Brasil e do México reportarem direto para a corporação, a América Latina foi desfeita, né? Hoje tem uma forma diferente. E aí eu pedi para voltar para assumir o Brasil. Então, desde janeiro, eu estou liderando a afiliada brasileira. Além disso, acho que é legal falar, né? Eu sou presidente do Instituto Fazendo História, do Conselho. É um instituto que já tem 20 anos, a gente comemorou 20 anos, e a gente basicamente trabalha com crianças que são abandonadas, né, que estão em abrigos, e a gente tenta de alguma forma trabalhar com essa criança desde que ela é abandonada, PB, né, para reintegrar a eventual família, ou buscar uma adoção, ou preparar essa criança para quando ela completa 18 anos, né, que ela vai para a rua, né, os abrigos não mais protegem ela, para que ela esteja preparada para enfrentar o mundo. Então, esse é um trabalho, que legal, né, que eu faço mais para deixar um legado aí para o mundo, deixar um mundo um pouco melhor. Obrigada por trazer Obrigado, sua Gabriela. história, assim, né, e contar. Acho que isso já conecta muito com a nossa primeira pergunta aqui, que fala sobre legado, né? Acho que o Fazendo História já tem o seu legado sendo deixado aqui hoje, né, na prática. Mas o que eu queria muito te ouvir é, quando tudo isso passar, né, cargos, títulos, conquistas, o que você espera que permaneça? Quando eu saí da afiliada brasileira e fui para a Latam, o time do Brasil fez um jantar para mim, né, de agradecimento, enfim, me entregou uma foto, uma homenagem. E uma coisa que eu falei para eles se eu perguntar para o meu chefe hoje qual foi o resultado que a empresa teve em 2025, muito provavelmente ele não lembra. Ele vai lembrar, talvez, do que eu tenho que conquistar agora em 2026. Mas certamente a gente vai lembrar das pessoas que a gente desenvolveu e hoje estão em posições mais altas na empresa. Então, hoje, por exemplo, a pessoa que hoje lidera toda a América Latina sem Brasil e México é uma pessoa que trabalhou comigo aqui no Brasil, que cresceu, foi para Colômbia, México e agora está no Panamá. Uma pessoa que estava na Colômbia, que a gente desenvolveu, hoje é a head do México, né? Então, assim, eu tenho, para mim, o legado que eu quero deixar são 2. O primeiro é desenvolver pessoas, seja nos seus cargos atuais, porque às vezes a pessoa não quer desenvolver, assumir outra, ou ir para fora do Brasil, mas como é que a gente desenvolve e mantém aquela pessoa crescendo na posição que está, ou eventualmente pessoas que querem se desenvolver, como é que a gente pode desenvolver aquela pessoa para que ela possa assumir posição. Então, para mim, esse é o maior legado, é conseguir ver pessoas que trabalharam comigo se desenvolvendo no cargo atual ou eventualmente em cargos maiores. E o segundo, quando a gente fala de ame a ideia por 5 minutos, né, é uma questão cultural, né? Então eu gostaria de ser lembrado por ser uma pessoa que realmente traz a cultura como pilar principal, né? Eu falo que a gente tem 3 pilares, que é cultura, resultado e reputação, né? E a cultura tem que vir antes de qualquer resultado, e a consequência de uma cultura bem estabelecida e um resultado atingido
certamente vai ser uma reputação positiva. E o oposto não funciona. Eu já trabalhei onde o resultado era mais importante que cultura. Talvez você tenha um resultado bom no primeiro ano, mas sustentar é muito difícil sem o pilar cultura. Então, pessoas e cultura, para mim, é o legado que eu quero deixar na hora que tudo isso acabar. Obrigada, Alan. Logo mais eu vou te pedir para a gente evoluir um pouco nisso, assim, porque é muito da metodologia da escola esse ponto, né? A gente já passou por experiências assim como você, onde o resultado vinha em primeiro lugar e era alcançado, mas a um custo muito grande, e eu tenho visto hoje, a gente até conversou em outros cenários sobre isso, né? Exato. Que a pressão pela rapidez das mudanças, pela rapidez do mercado, né? Pela forma como a gente consome tudo hoje, ser muito fragmentada, isso vai gerando uma pressão por resultado maior, cada vez maior, e, querendo ou não, a gente vai agindo mais no piloto automático, porque o resultado vem mais rápido pelo caminho neural já construído. Então, até queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, quando você traz esse aspecto das pessoas, né, de um resultado sustentável, eu vejo que tem muito uma crença que a gente compartilha aqui, que ninguém floresce sozinho. Não. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, onde que você aprendeu que ninguém floresce sozinho? Pode ser a primeira vez, pode ser algumas histórias aí na sua carreira onde isso ficou forte. Eu vou voltar ali com 16, 18 anos de idade e eu fui monitor de colônia de férias, né? E quando eu assumi a posição, e era um grupo, sei lá, 10, 12 adolescentes que lideravam, sei lá, 50, 60 crianças durante, seja o verão, seja férias de verão, férias de inverno, eu achava que eu poderia conseguir planejar tudo sozinho, né? Que eu que deveria ir lá me preparar para dar uma atividade, né, numa manhã para aquelas crianças. E aí eu comecei a ver que era impossível isso, né? Que a melhor maneira da gente fazer é que a gente trabalhasse em grupo, que a gente conversasse sobre o que a gente gostaria de atingir durante aquele período de 10 dias que a gente estaria naquele acampamento e como é que a gente poderia juntos desenvolver essa tarefa. Óbvio, a gente se dividia para fazer as tarefas, né, em grupos pequenos, mas como é que a gente trazia para discussão, escutava as ideias, né, deixava, né, escutar, falar, ter esse movimento. Isso não é nada diferente, né, do que a gente faz. Então, quando eu migrei para o mundo corporativo, eu olhei e falei, que aprendizado maravilhoso que eu tive. E eu falo isso para meus filhos, porque meus filhos hoje, os dois, são monitores de coluna de férias, né? E eles me perguntam, como é que eu uso isso numa entrevista de emprego, né? Meu filho agora está trabalhando, né? Minha filha, daqui a um ano, provavelmente já começa a fazer estágio. Eu falo exatamente isso. Né? Olha que maravilha que você aprendeu, né, de como trabalhar com pessoas, como desenvolver um projeto, uma atividade com uma criança é um projeto, através de pessoas. E acho que isso não é diferente do que faz. Então, é um aprendizado desde pequeno, né, e eu invisto muito tempo em estar com as pessoas. Né? Na minha agenda, hoje, eu tenho uma quantidade grande de horários durante a semana, na qual eu tenho um café, um almoço com alguém da empresa, né, indiferente do nível. Né? E não necessariamente um direto seu. Não, o direto até com mais frequência, mas não, o interessante é não ser com o direto, né? Com algum gerente, com algum coordenador, com o estagiário, sair no campo com o representante, e não sair no campo, óbvio que eu quero ver se o resultado está acontecendo, mas para perguntar, entender um pouco daquela pessoa, né? Me conta um pouquinho de você, como é que tá a tua família, como é que tá teus desafios, o que te motiva, né? E eu gosto muito dessa conversa. Então, eu acho que primeiro entender as pessoas é fundamental, né? E aí incluir essas pessoas. Então, amar as ideias por 5 minutos, né? Acho que veio através disso, né? Da gente poder escutar, colaborar. E acho que eu comentei com você em outro momento, Gabriela, tem uma questão que a gente faz toda segunda-feira, eu tenho uma reunião de time com meus diretos. Os primeiros minutos a gente chama de check-in, que a gente vai falar como é que você está chegando hoje, né? Por quê? Porque é importante que a gente tenha esse ambiente na qual a gente mostra que a gente está lá como profissional, mas a gente, no fundo, tem nossas famílias, tem sentimentos, né? Então, assim, é um momento de contar o que aconteceu, às vezes alguns contam do final de semana, outros querem abrir um pouquinho, ser mais vulneráveis, falar, putz, eu não estou chegando bem hoje porque aconteceu isso, ou estou chegando muito feliz porque aconteceu isso. Isso faz uma transformação tão grande no dia a dia, porque a partir do momento que você chega para trabalhar comigo, você fala, putz, eu tive uma situação esse final de semana com meu filho, com minha filha, enfim.
a maneira que eu vou relacionar com você durante aquela semana é bem diferente, porque eu vou ter um cuidado sabendo que você está numa situação eventualmente um pouco mais fragilizada naquela Sim. semana, né? Então acho que essa para mim é a questão, né? De que não existe florescer sozinho, e esse aprendizado veio de muito cedo. E aí, te ouvindo, Alan, eu, assim como os nossos ouvintes, espectadores aqui, eu fico pensando assim, e geralmente aqui eu tô tendo essa oportunidade de conversar com vários executivos. É uma pressão muito grande, né? Na hora que a gente, ainda mais uma multinacional como a Novo, nesse momento de crescimento, né? Que eu acho que quando tem o crescimento, é aquela dor boa, né? Que a gente tem um resultado, mas a gente também quer mais, já que a gente vê que tem o mercado. Então eu fico pensando, porque as pessoas estão assim, tá, fazer esse check-in, eles vão falar, é uma ferramenta simples. Mas muitas vezes a gente não consegue implementar no dia a dia. E aí o que me vem muito assim é como ferramentas simples nos ajudam a fazer parte desse mundo corporativo ou do sistema sem ser dele, assim, né? Exato. Eu queria te ouvir um pouco sobre esses dilemas e paradoxos, assim, né? Como lidar com essas cobranças com resultado? Quais os hábitos que você sustenta hoje para conseguir manter essa consistência nesse olhar e nessa preocupação? Eu acho que é uma questão de... Em primeiro lugar, a pressão existe, não adianta, né? Agora nós estamos vivendo um momento onde a gente estava no Oceano Azul, né? Só a gente, né? Nesse mercado de obesidade, esse oceano ficou vermelho, né? Com vários barquinhos ali, tumultuado, né? Vários competidores, enfim. E a pressão, óbvio, é muito grande. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é estabelecer uma governança, né? Então, assim, não existe nenhuma reunião que a gente entra onde a gente não faça o check-in. E é engraçado porque uma vez a gente entrou numa reunião rápida e às vezes as pessoas falam, mas a gente não vai fazer o check-in? Vira parte da governança, vira parte do dia a dia. Então, para mim isso é fundamental que aconteça. Segundo, comitê de pessoas, ele existe e a gente deixa na agenda. Isso precisa acontecer, a gente precisa discutir o que está acontecendo. Iniciou o ano, né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma pesquisa com nossos funcionários para entender o que da nossa cultura estava funcionando e o que não estava funcionando. Então, todo ano a gente faz isso, porque é onde a gente começa. Então, manter a consistência, manter a governança e ter a liderança vindo de cima com esta mentalidade, certamente isso vai permear pela organização. Agora, se o líder, se a diretoria vê isso como algo forçado, e transparece se for forçado, né? Ou que isso não acontece, isso vai permear da mesma forma pela organização. Então, eu acho que é uma combinação de entender que isso é importante, entender como é que eu coloco isso na minha governança, né? E como é que isso faz parte dos diálogos, da maneira que eu me relaciono, né? Acho que talvez é muito simplista, né? Mas eu acho que é isso, né? Não dá para complicar, porque a partir do momento que você começa a complicar, aí você complica mesmo. Então, assim, ele tem que ser leve, né? Tem que vir do coração, né? Eu não acho que é simplista, acho que é simples mesmo, né? E acho que cada vez mais, quando eu escuto as histórias de vocês, quando eu vou para a escola temporal, vai para os clientes, o caminho tá nessa simplicidade da conexão humana que a gente está perdendo, né? Talvez eu às vezes me pego perdendo a paciência de ouvir alguém contar a história sem acelerar o 2 ali do áudio do WhatsApp, né? Eu faço isso. 1 e-mail, 2 às vezes, depende, tem gente que fala muito rápido, 2 você não consegue entender. Exatamente. 1 e-mail funciona. Mas eu percebo nas relações, até em casa, assim, com o meu marido, às vezes eu falo, olha, acho que você está esperando que eu fale no 1 e-mail, eu vou falar no 1, tá? A gente criou essa brincadeira, mas eu acho que é isso. Então, eu acho que o caminho é mesmo por essa simplicidade para a gente conseguir manter a consistência, né? E colocar na agenda. Né? Essas reuniões que eu tenho, tá na agenda. Então, né, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu vou me reunir com... Né, ontem eu tive meia hora com café com um dos gerentes que a gente tem na área de preços. Fui lá e fui bater um papo com ele. Né? Ou vou almoçar com a gerente de marketing, ou com a coordenadora, ou com o estagiário. Faz parte. Né? Circular também. Né? Eu já tive vários líderes que ficavam na sala, ficavam na sala, só chamavam você na sala, nunca saíam de lá. Circular é importante, conversar com as pessoas,
né? Faz parte. Agora eu queria ir lá para os perrengues, porque eu acredito que os desafios também nos unem, né? Queria que você trouxesse um exemplo para gente de uma decisão difícil que moldou quem você se tornou hoje. Tá. Queria que você trouxesse alguma história, algum exemplo, pode ter sido com você ou você com alguém, né? Ali algum liderado, alguma coisa assim. Eu acho que talvez não é uma escolha difícil, mas na verdade é um comportamento difícil, né? Eu sempre tinha muita preocupação e eu lembro na época que eu apresentava planos para o ano, né? Planos de marketing, né? Planos de orçamento para o ano seguinte. E eu lembro de toda a preocupação que a gente tinha ainda na época do Lilly de tentar ter todas as respostas, né? Porque o líder tinha na cabeça de que ele ou ela precisam saber tudo. Então, se me perguntavam alguma coisa, eu precisava saber e no detalhe, né? E acho que uma escolha difícil, que foi uma mudança de comportamento meu, é de que, na verdade, eu preciso entregar um resultado, eu preciso entregar um ambiente saudável. Eu não preciso saber o detalhe. Não preciso. O detalhe hoje você encontra num IA, você encontra num arquivo, numa planilha, né, que está lá na empresa. Por que eu preciso saber quantas canetas de um determinado medicamento eu vendo na cidade de Sorocaba? Eu não preciso saber. Esse dado está ali. O que eu preciso saber é como é que eu posso trabalhar com as minhas pessoas, com pessoas que trabalham comigo, para deixá-las motivadas, para que eu possa entender esse mercado de Sorocaba, né? E fazer o melhor trabalho para que os pacientes de Sorocaba se beneficiem das nossas inovações. Esse é meu trabalho. E não saber o detalhe. E eu me deparei recentemente, né, na Dinamarca, com um líder que veio me perguntar, né, quantas canetas de 0,25 você vendia por mês ou por dia. Eu falei, não sei esse número. E ainda depois recebi um feedback de que eu deveria saber. Né? E eu falei, se esse é o líder que você quer, não sou eu. Né? Eu não vou decorar a tabela, não vou decorar planilhas de Excel, não é isso. A planilha de Excel está lá para ser acessada. Então acho que para mim talvez não é uma escolha difícil, mas é uma escolha, né, de um comportamento diferente, de entender que a gente pode ser vulnerável, que o líder pode demonstrar vulnerabilidade, que a gente não precisa saber tudo, assim como as pessoas que trabalham com a gente também não precisam saber tudo. Então às vezes eu pergunto alguma coisa, a pessoa fala, putz, não sei. Tudo bem. Você consegue verificar, tentar encontrar a resposta para mim? Até o final do dia a gente consegue, ou falamos amanhã? Tá tudo bem. Né? O importante é saber encontrar e saber, né, saber liderar. Então, acho que essa foi difícil, não foi fácil. Né? Porque eu lembrava do medo que eu tinha de apresentar e a pessoa fazer uma pergunta e eu não saber. Né? E eu ficava mal com isso. Né? E aí eu entendi que eu posso não saber. Né? Eu tenho que saber outras coisas, né? É importante saber, entender do mercado, tá? Mas o detalhe eu não preciso saber. E aí, te ouvindo, eu fiquei curiosa aqui de entender, porque, obviamente, exige um nível de autoconhecimento, né? Para você entender esse... Não acho que é entender, desafiar essa sua fórmula de sucesso, porque até então foi uma fórmula de sucesso, te levou para um patamar de liderança, de reconhecimento e reputação, e aí tem uma virada de chave, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esses hábitos que você cultiva para te trazer esse nível de clareza, de consciência, essa qualidade de percepção, assim, para conseguir trazer a consistência, porque a gente sabe, liderar pessoas, dar esse espaço, ser vulnerável, receber essa pressão exige muito dessa, eu não vou falar que estabilidade, mas eu acho que desse equilíbrio interno também. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses hábitos, como que você cultiva esse espaço dentro de você hoje, quais as ferramentas você tem usado. Acho que a primeira coisa é entender que existe coisas fora do escritório, né? Então, assim, eu dedico muito tempo à minha família, né? A gente tem uma casa no interior, a gente tenta todo final de semana aí, às vezes meu filho vai, minha filha vai, às vezes vão com os namorados, enfim, né? Esporte. Então, para mim é muito importante. Hoje mesmo já fiz meu esporte, então esse é um momento que eu me conecto. Acho que pessoas usam meditação, eu estou tentando, minha esposa agora está se especializando, né, na área de psicologia relacionada à meditação, então eu estou tentando aprender, mas ainda está difícil para mim, né, mas nunca utilizei da meditação, mas o esporte para mim é uma meditação. Então, é uma maneira que eu, de alguma forma, busco para me conectar,
passa um monte de coisa na cabeça, né? Então isso para mim é muito importante no dia a dia, manter essa vida fora do escritório. E aí a hora que eu chego no escritório, eu acho que é muito de escutar, de respirar, né? De conversar com as pessoas. Acho que quanto mais você tem esse contato com as pessoas, mais você entende o que está acontecendo, né? E a partir do momento que você também se abre, né, que nem a gente faz com check-in, às vezes eu falo coisas minhas e cria essa vulnerabilidade, automaticamente as pessoas entendem que você pode ser vulnerável. Sim. Né? E aqui não é, óbvio, eu não vou sair contando um monte de coisa particular minha, da minha família, né? Não é isso, né? Mas acho que tem coisas que dá para você se permitir ser mais vulnerável no ambiente de trabalho. Isso, de alguma forma, gera essa conexão e mostra para as pessoas que tá tudo bem, né? Então, acho que é liderar por exemplo, né? Eu acho que a partir do momento que você entende que isso é importante, a partir do momento que você se organiza para ter um ambiente onde isso e que você se sinta bem, né, e que trabalhe fora do escritório para te fazer bem, né, eu acho que acaba fluindo de uma forma muito natural. Obrigada, Alan, por trazer esse ponto. E eu te ouvindo, assim, eu imagino que existam aí um conjunto de princípios, valores que você busca não trair. Inclusive, ali nas nossas conversas e no formulário ali, você até trouxe a integridade, a ética, né? Muito nesse ponto. Mas eu queria te ouvir mais, assim, quais são esses princípios que você busca não trair, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e na exposição que hoje a Novo tem, você tem, que nos leva, né, muitas vezes a cenários paradoxais, contraditórios. Então, quais são esses princípios e como você busca sustentá-los assim no seu dia a dia? Eu vou repetir o que você falou primeiro, porque isso para mim é muito importante. Acho que ética é fundamental, né? E todo ano a gente vem com 8, 10 objetivos para o ano, e eu sempre falo que o número 1 é sempre ética. Porque se ele não acontecer, todo o resto, mesmo que o resto aconteça, ele aconteceu da forma errada. Então ele, para mim, basicamente ele não aconteceu. Então ele vira apenas um número, não uma conquista. Então ele não pode. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, para mim, é respeito às pessoas, né? Não tem objetivo financeiro nenhum que possa se sobrepor a você respeitar as pessoas que trabalham com você, né? Óbvio, a gente dialoga, né? A gente se desafia, né? Muito, e é maravilhoso, né? Adoro quando eu estou em reunião, né? de diretoria e um levanta a mão e fala, não concordo, não acho que é por aqui, acho que você está errado, é o máximo, né? Muitas vezes a gente chega numa conclusão, outras eu eventualmente vou ter que interferir e chegar na conclusão, mas o máximo é quando a gente sai daquela sala e a gente se abraça e está todo mundo ok em criar aquele ambiente naquele momento. Então, respeito pelas pessoas, para mim esse é um outro princípio que para mim não tem, né, é fundamental. O terceiro que fala em inglês, que é o trust, né? Que talvez seja também, assim como a integridade é base, né? É confiar, né? E eu tenho um dos princípios que eu tenho as pessoas que eu trago para trabalhar comigo, eu já parto do princípio que eu confio nelas. Né? E elas sabem disso. Eu detesto microgerenciamento, detesto trabalhar com gente que microgerencia, né? Para mim isso não funciona. Então eu tenho minha governança, na qual eu tenho minhas reuniões periódicas, meus checks periódicos, na qual eu consigo entender o que está acontecendo, mas eu não vou falar para você, vamos com esse projeto, e vou chegar meia hora depois e falar como é que está aquele projeto, isso aqui foi feito. Não sou eu. Para que isso aconteça, você precisa ter confiança. Né? Então eu parto desse princípio e as pessoas que trabalham comigo sabem. Agora, se esse princípio for abalado, aí acabou. Aí o relacionamento não tem mais como acontecer, né? Outras coisas até podem, né, a gente pode discutir, mas integridade e confiança, isso não existe. Esses são princípios que para mim são muito, muito importantes. Obrigada, Alan, por trazer isso. Te ouvindo e trazendo esses princípios que para mim são bem atemporais, né? Se a gente olha para o estoicismo, para a filosofia, para as várias linhas da espiritualidade, isso está muito presente, né? A ética, a integridade, a confiança, o respeito pelo próximo, né? Pelas pessoas. Mas você tem uma carreira vasta aqui. Eu queria te ouvir um pouco sobre o papel da liderança, né? Nesse cenário que a gente vive.
vou subentender que esses princípios permanecem Total. nesse, Isso não né? muda. Talvez a pergunta inicial, que não muda, são eles, né? Não pode mudar. Integridade não pode mudar. Relacionamento com pessoas não pode mudar. Eu espero que a gente continue relacionando com pessoas e não com máquinas, né? A máquina está ajudando a gente um monte. Tecnologia vai vir, né? Estamos falando de IA. Eu acho que é uma revolução que a gente está vivendo. Mas já vivemos outras revoluções, né, no mundo, né? E todas as revoluções que a gente viveu no mundo sempre continuou tendo pessoas no centro, né? Respeito, integridade. Então, isso, né, não muda. Tem algo que você acha, assim, olhando para trás na sua trajetória como liderança lá da colônia de férias, né, até hoje, e até entendendo o cenário atual lá da Novo, o que você entende hoje que é o principal papel da liderança? Eu acho que o principal papel da liderança para mim hoje é escutar, realmente escutar com legitimidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa está escutando e ela não está escutando, né? Já está com uma decisão pronta na cabeça. Eu lembro de uma situação onde a gente estava numa discussão de preços, foi na época do Lilly, e a gente fez um trabalho enorme, né? Acho que era a entrada de genérico de um medicamento, enfim, a gente fez um cenário e apresentamos, e um time todo, e apresentamos para a presidência da empresa. E ele falou, não, mas eu já tinha tomado a decisão é essa, né? Então, você fala, caramba, e agora, né? Uhum. E o trabalho todo, né? Então, eu acho que é fundamental isso, né? Da gente poder escutar, né? Então, assim, um líder é aquele que, óbvio, às vezes eu tenho alguma coisa na minha cabeça que eu acho, óbvio, sim, eu tenho uma experiência, né? Então, às vezes eu sei o que pode ou não funcionar. Mas a partir do momento que eu envolvi pessoas, e acho que é saber escutar, né? Então esse é o primeiro papel do líder. Segundo, criar um ambiente na qual as pessoas possam se sentir como parte, né? E a partir do momento que parte, amando as ideias por 5 minutos, trazendo criatividade, não matando as ideias, né? Envolvendo elas, fazendo elas parte. Vou te dar um outro exemplo. Logo que eu entrei na Novo, a gente tinha uma rotatividade de pessoas de quase 17%. As pessoas não acreditavam que tinham futuro na empresa. A gente tinha um medicamento que era blockbuster em queda. O posicionamento dos produtos não estavam legais. O que eu poderia fazer? Eu, e junto com a diretoria, ir lá e falar, é assim que nós vamos fazer. E nós não fizemos isso. Nós criamos um fórum de liderança. A gente chamou, acho que eram 20 líderes da empresa, mais a diretoria. A primeira reunião foi fora da empresa. E a gente iniciou a reunião, eles achavam que ia lá, flip chart, não sei o quê, né, gráficos. Não, nós falamos assim, eu quero que você escreva num papel, se você tiver que elencar 4, 5 sonhos que você gostaria, se você olhar Novo Nordisk hoje, qual que é o teu sonho para a empresa daqui 5 anos? E aí eles escreveram os sonhos de cada um deles, né? E aí nós revelamos os sonhos de todos, depois eles foram buscar validar esses sonhos, a gente voltou e a gente selecionou desses sonhos quais eram os 4, 5 mais importantes. E a gente não foi lá e fez a diretoria, eles foram parte de entender como é que nós vamos fazer isso acontecer. Né? Então, como é que a gente pode, nesse grupo, que não era só de RH, como é que eu vou desenvolver pessoas? O que eu preciso fazer para desenvolver pessoas? Outro grupo falou, a gente precisa ser mais agressivo comercialmente. Então, como é que eu coloco pessoas não só da área comercial, mas de outras áreas daquele fórum de liderança para tratar isso? Então, esse é o papel do líder, né? De conseguir entender como é que você envolve teu grupo, como é que você envolve as pessoas. O objetivo financeiro vai sempre acontecer, você vai ser sempre cobrado, mas como é que você consegue criar esse ambiente cultural na qual as pessoas possam se sentir parte, respeitada, né, onde há um ambiente de confiança e de desenvolvimento. Eu acho que esse, para mim, é o papel do líder. Que está muito conectado com uma visão de uma aprendizagem contínua, né? O lifelong learning, porque esses desafios, estou aqui elaborando enquanto você falava ali, esses desafios de olhar para as pessoas, co-construir com elas, criar essas condições, né? Geralmente vem clientes para mim que falam, porque meu time não responde, você acha que essa geração, como é que você está, na sua opinião? Eu sempre devolvo e falo, olha, eu acredito muito que uma equipe, ela é o reflexo da liderança.
Total. Né? Que a Total. liderança tem esse papel. E aí, por que eu conecto com Lifelong Learning? Eu me vejo muito, assim, desafiada, às vezes, pelo time a me desenvolver em outros caminhos. E tem sempre esse lugar de aprendizado, né? Então, eu também queria te ouvir um pouco sobre isso. Quando você falou lá de legado, tem muito desse impacto na cultura, né? De deixar essa cultura de que as pessoas são a ferramenta, são a principal elo para o resultado vir. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse aprendizado contínuo, sobre movimentos futuros, queria ouvir histórias desse lugar, assim, de como você vê esses convites, que esse estilo de liderança vulnerável, esse estilo de liderança que conecta, que busca co-construir cenários e futuros, como é que ele pode se sustentar e como é que fica o aprendizado contínuo nessa jornada também? Eu acho que a partir do momento que você acredita nisso e você implementa, e isso traz resultado, isso, né, eu já comentei isso, acaba impactando, né? Então, o que a gente procura fazer na Novo? A gente tem programas de desenvolvimento com liderança, agora a gente está com uma parceria com o INSPER, né, num programa de desenvolvimento de liderança, e sempre colocando isso como pilar principal, né? Então, eu acho que é uma combinação de lead by example, né, de liderar por exemplo, né, primeiro, de fazer isso, como a gente comentou, parte, e entender como é que a gente pode conectar isso para que a liderança da empresa, os líderes da empresa também possam participar de outras ferramentas de treinamento para, de alguma forma, deixar isso mais forte. Então a gente faz isso, e a Novo é uma empresa que investe bastante em treinamento, seja aqui no Brasil, seja na Dinamarca, e a empresa permite muito esse ambiente de trabalho. Né? Porque tem empresas que eventualmente falam, não, é resultado, e, né, a cultura é em segundo lugar. Então eu não conseguiria trabalhar numa empresa que tivesse essa mentalidade, porque para mim tem que ser dessa forma. Então acho que é uma combinação, não sei se eu respondo tua pergunta, mas eu acho que é como a gente consegue encontrar maneiras de continuar de contornar esse desenvolvimento. Do meu ponto de vista, para o meu desenvolvimento pessoal, né, eu falo muito que a indústria farmacêutica sempre foi muito, talvez usando a palavra em inglês, inside out, né? A gente vinha com todas as ideias, tudo para o mundo lá para fora. E a gente pouco escuta o mundo lá fora para entender como entregar produtos, como entregar experiências, né, que são que a gente escute de fora, né? E eu faço hoje muito isso. Isso me ajuda muito com o meu aprendizado contínuo, né? E eu trago isso para o time, de me conectar muito com pessoas que são de fora, mesmo que fosse da indústria, mas principalmente fora da indústria. Né? Então eu participo muito de fóruns de discussão com presidentes, com donos de empresa, almoços, jantares, ou mesmo fóruns organizados, pequenos fóruns que eu participo, e lá eu consigo entender o que acontece fora da indústria farmacêutica, ou que ideias outros líderes de sucesso têm quando a gente fala de liderança vulnerável, de estabelecimento de cultura, de relação com pessoas. Então, eu busco isso. E eu falo muito para o meu time, que eles também têm que buscar. Né? Às vezes até no final de semana, num churrasco ou numa pizzada, você acaba encontrando alguém, pergunta, como é que é na tua empresa? Né? Como é que o relacionamento acontece lá? Que governança que vocês têm, que tipo de treinamento vocês fazem, é tentar de alguma forma entender que a gente faz coisas boas, mas certamente tem gente fora, né, desse mundo que a gente vive fazendo coisas também muito legais. Então como é que a gente pode fazer isso acontecer? E essa é outra maneira de ter um aprendizado contínuo. É verdade. Bom ponto. Obrigada pelos dois exemplos aqui, Alan. E a gente está chegando no final dessa conversa, veja bem. Pois é, passou rápido. E a gente tem uma pergunta que foi a que eu iniciei lá, mas a gente vai fechar ela aqui, que eu acho que resume muito bem esse nosso papo, né? E o porquê desse podcast. E a pergunta é, diante de tudo que a gente falou, olhando para o Alan, né, nessa carreira executiva, mas olhando também para você como pessoa, o que não muda quando tudo muda? Primeiro, tudo vai mudar. Esse é um fato, né? Se a gente olhar desde a colônia de férias até agora, mudou muita coisa. Não existia internet, não existia celular, né? Não existia carro elétrico, né? Então, assim, mudou muito, não existia IA, né?
Então, assim, isso vai mudar. Esse é um fato. Agora, o que não muda é tudo que a gente falou até agora. Né? Se eu tiver que resumir, pega o podcast e dá um replay nele, é praticamente tudo que a gente falou. Acho que as relações não podem mudar. Né? Por mais que a gente hoje, né, nós vivemos aí um período de pandemia, né, onde talvez as relações foram prejudicadas, e mesmo durante o período de pandemia, a gente tentou manter o relacionamento. Né? Então, essas conversas que eu faço, eu fazia online com todos os funcionários, 2, 3 por dia, né? Mesmo que fosse online, fazia um vídeo no final da semana falando como é que eu estou me sentindo diante da incerteza da pandemia, o que a gente está fazendo na empresa. Né? Então, as relações não podem mudar. Mesmo que a gente precise que elas sejam virtuais, mas elas precisam acontecer. Né? Não pode, a importância das pessoas não pode mudar. Por mais que hoje a gente tem, né, a gente pode usar IA para ajudar a gente a fazer um monte de coisa, mas as pessoas continuam. Por trás do IA tem pessoas, né? Alguém fez aquilo, né? Então, eu acho que relacionamento tá com as pessoas de tudo que a gente falou, amar as ideias por 5 minutos, não vamos matar isso. Né? Não vamos tirar a vontade das pessoas de criar, de trazer novas ideias, né, de poder florir, enfim, a gente tem que continuar. Ética e confiança. Esse é imutável. É imutável. Né? Acho que não vem nenhuma tecnologia e não pode tirar isso. Então, esses são os dois. Eu terminei com eles, mas com o intuito de deixar que esses são os dois mais fortes. Né? Ética e confiança. O resto, a gente vai se adaptar, vai entender como melhor adaptar as tecnologias, né? A gente vem fazendo isso, acho que na indústria farmacêutica agora a gente está começando a aprender, né, como fazer pesquisas clínicas mais rápido, né, como trazer relacionamento, individualizar a experiência do nosso cliente de uma forma muito mais efetiva, que acho que é um grande sonho, né, da gente não é one size fits all, né, de que a gente individualize, mas essa questão das relações, do cuidado com as pessoas, da integridade, e da confiança, isso é imutável. E Alan, te ouvindo agora nesse final, né, quando você traz até o avanço da própria indústria farmacêutica de individualizar, a gente ainda está falando de um olhar único, né? Exato. Então acho que reforça o ponto que você Exato. trouxe antes, né? Então Exato. Como é que a gente cria essa experiência cada vez mais Exato. única na troca, Exato. né? E aqui é onde a tecnologia que mudou muito consegue fazer com que você tenha um olhar individual, né? E a gente já vê hoje streamings, né, de vídeo, né? Você entra lá, ele já sabe o que você gosta, o que você não gosta, já sugere aquilo para você. A gente quer fazer a mesma coisa na indústria farmacêutica. Como é que eu consigo individualizar a experiência de um médico, individualizar a experiência de um paciente com obesidade que eventualmente tem alguma situação específica? Como é que eu posso endereçar naquilo que, do ponto de vista regulatório, eu possa fazer, tanto com o médico quanto o paciente, quanto com outros clientes? Isso, como é que a gente usa a tecnologia? Isso é imutável, né? Para garantir esse relacionamento, essa individualização. Alan, muito obrigada. Obrigado mais você. uma vez. Adorei a conversa, Gabriela. Foi muito bom, passou bem rápido. Antes da gente encerrar, quero deixar aqui aberto para caso você queira trazer algum ponto que a gente não navegou, alguma mensagem final, então quero deixar aberto aqui. Não, acho que primeiro eu queria parabenizar por essa conversa, né? Eu acho que a gente vê muita conversa indo para um lado de resultados e de tecnologia que é muito legal, né? E a gente vê hoje poucas pessoas falando, né, do que não muda. E o que não muda é tão importante. Então eu só queria, na verdade, acho que a gente falou bastante coisa, mas parabenizar, né, de vocês estarem trazendo essa discussão à tona. Né, porque acho que os líderes de amanhã né, eu falo para o meu filho, né, como estagiário, que ele escute isso, né, e que ele entenda que, putz, ele vai ver um monte de coisa na vida dele, um monte de coisa nova, eventualmente novas tecnologias, mas tem coisas que não mudam. Então, eu queria parabenizar de vocês trazerem esse tema de uma forma tão, tão bonita. Obrigado, e obrigado por poder fazer parte disso. Muito obrigada, Alan. Obrigada aí pelo reconhecimento, né? Acho que aqui na escola, não é à toa que a gente chama escola temporal, a gente tem percebido exatamente esse aspecto, assim, né? E em tudo. Acho que óbvio que a gente está com essa lente, então quando a gente está com a lente a gente vê mais vezes. Mas é muito bom, né, cruzar, quando os nossos caminhos se cruzam com pessoas assim como você, que tem esse olhar. Então a gente consegue perceber na prática que isso ainda está vivo, apesar de tanto ruído, de tantas Mas essa é uma coisas. boa lente. É uma boa lente. Pode ficar, né, com essa lente. Essa lente é permitida. Muito obrigada. Obrigado pelo você. seu tempo. Obrigado a você, Gabriela. Adorei.
E para vocês, agradeço aí pela parceria e pela companhia nesse episódio. E em breve voltamos com mais uma conversa. É isso, obrigada. Obrigado.